Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Portuguese with Leo. Antes de começar o episódio de hoje, eu tenho duas coisas a anunciar. Na última semana, o meu canal YouTube ganhou muitos subscritores e agora, enquanto estou a gravar este episódio, chegamos aos 1000 subscritores. Chegar aos 1000 subscritores é uma grande meta que eu tinha e nunca esperei que fosse acontecer tão cedo. Por isso, do fundo do coração, obrigado a todos vocês que estão subscritos a este canal. E espero mesmo que os meus vídeos e podcasts vos possam ajudar a melhorar o vosso português. Aproveito também para pedir àqueles que não estão subscritos a este canal YouTube para se subscreverem. Basta clicarem no botão vermelho e já agora peço-vos para darem um gosto a este vídeo. Basta clicarem no botãozinho cinzento com o polegar para cima para ele ficar azul. A segunda coisa que eu quero anunciar é que, pela primeira vez desde que comecei este projeto, recebi 2 doações e por isso gostava de agradecer à Ana Macedo e ao Tom Rains pelas doações e pela sua generosidade. Para aqueles de vocês que não sabem do que estou a falar, eu faço estes vídeos e podcast para vosso benefício e com muito gosto. No entanto, é verdade que a criação de cada episódio destes me ocupa algum tempo e também gasto algum dinheiro. Por isso, aqueles de vocês que quiserem apoiar financeiramente o projeto Portuguese with Leo podem fazê-lo doando a quantia que quiserem através do PayPal. O link para as doações está na descrição deste episódio e, se o puderem fazer, eu fico muito agradecido. Agora que estão feitos os anúncios, vamos falar do tema de hoje, que é um tema que certamente vos interessa a todos. Vamos falar das vantagens de aprender uma língua estrangeira. Vocês veem os meus vídeos ou ouvem o meu podcast porque querem melhorar o vosso português, que não é a vossa língua materna. Isto significa que todos vocês falam pelo menos 2 línguas, a vossa língua materna e o português. E eu tenho a certeza que alguns de vocês falam mais línguas ainda. Como já disse no meu episódio de introdução, eu sou um apaixonado por línguas e adoro aprender línguas novas. Adoro aprender palavras novas e até gosto de estudar gramática. Sim, é verdade. Pode parecer estranho, mas eu acho a gramática divertida e interessante, que é uma coisa que muito poucas pessoas acham interessante. A verdade é que eu sou um grande nerd de línguas e divirto-me muito a estudar línguas estrangeiras. Mas às vezes, até a mim, me falta a motivação para estudar uma língua estrangeira. Aprender uma língua nova obriga-nos a sair constantemente da nossa zona de conforto e obriga-nos a fazer um grande esforço mental, principalmente no início, quando ainda não estamos habituados à língua nova que estamos a aprender. Se vocês viram o meu episódio introdutório, sabem que eu apoio o método natural, segundo o qual devemos expor-nos ao máximo à língua que estamos a aprender. O ideal é vermos vídeos e ouvirmos música e podcasts na língua que estamos a aprender. Mas isto nem sempre é fácil, porque muitas vezes estamos demasiado cansados para tentarmos compreender uma língua que não dominamos. De certeza que já vos aconteceu saberem que deviam estar a praticar português, que deviam estar a ler, ou ver ou ouvir algo em português, mas estão demasiado cansados e decidem ler ou ouvir algo na vossa língua materna ou numa língua que seja mais fácil para vocês. Acontece-nos a todos e é perfeitamente normal. Estudar línguas estrangeiras requer uma grande força de vontade. E por isso, neste episódio, eu quero ajudar a motivar-vos um pouco mais a aprender o português. E por isso, vamos falar das principais vantagens de aprender uma língua estrangeira. Para começar, vou falar das vantagens que estão relacionadas com a nossa saúde mental, com a saúde do nosso cérebro. Muitos estudos científicos
demonstram que aprender diferentes línguas aumenta a resistência do nosso cérebro a formas de demência. Demência é a categoria de todas as doenças mentais que afetam a nossa memória e o nosso raciocínio, ou seja, a nossa capacidade de pensar. Normalmente, estas doenças aparecem de forma progressiva e com a idade, ou seja, aparecem quando somos mais velhos. A forma de demência mais comum e mais conhecida é o Alzheimer, que é a doença que nos faz perder a memória. Muitos estudos demonstram que pessoas que falam 2 ou mais línguas têm menor probabilidade de ter Alzheimer, ou então, se têm Alzheimer, a doença aparece mais tarde na vida. Outro efeito positivo que a aprendizagem de línguas tem na saúde do nosso cérebro é na recuperação de um acidente vascular cerebral. Um acidente vascular cerebral, também conhecido como AVC, ou em inglês stroke, ocorre quando uma parte do nosso cérebro deixa de receber sangue. Ao deixar de receber sangue, esta parte do cérebro não recebe oxigênio e fica danificada. Estudos demonstram que, das pessoas que sofrem AVCs, aqueles que falam 2 ou mais línguas normalmente recuperam melhor e mais rápido. Atenção! Eu não desejo que nenhum de vocês sofra um AVC ou Alzheimer, mas é bom saber que ao estudarmos línguas estrangeiras, os nossos cérebros estão mais protegidos contra estas doenças. E eu espero que o vosso estudo do português ajude a manter os vossos cérebros o mais saudáveis possível. Para além de a aprendizagem de línguas ajudar a combater estas doenças, está demonstrado que as crianças que crescem com 2 ou mais línguas aprendem a pensar em 2 sistemas diferentes, o que aumenta a sua flexibilidade cerebral. Por exemplo, uma criança com um pai francês e uma mãe alemã cresce com estas 2 línguas, o francês e o alemão, o que significa que aprende a falar, a ler, a escrever, a pensar nestas 2 línguas e aprende a trocar entre uma e outra rapidamente e quase sem esforço, o que aumenta muito a sua flexibilidade cerebral. Normalmente, estas crianças conseguem raciocinar mais rápido, conseguem aprender coisas novas mais rápido e conseguem trocar entre diferentes tarefas mais rápido, ou seja, são melhores a fazer multitasking. Mas não pensem que isto só acontece com as crianças. A boa notícia é que, mesmo quando aprendemos línguas novas mais tarde na nossa vida, continuamos a beneficiar destas vantagens e a desenvolver o nosso cérebro. Apenas somos um pouco mais lentos do que as crianças. Finalmente, outros estudos mostram que aprender línguas estrangeiras tem um efeito positivo na nossa criatividade. Bom, agora que já falamos das vantagens mais científicas de aprender uma língua estrangeira, vamos passar para a vantagem mais prática, mais óbvia e aquela pela qual muitos de vocês certamente decidiram começar a aprender o português. A principal vantagem de aprender uma língua estrangeira é que conseguimos comunicar com outras pessoas que de outra forma não conseguiríamos entender. Imaginando que vocês vêm dos Estados Unidos, ou do Reino Unido, ou da África do Sul, por exemplo, e vêm para Portugal, vocês só vão conseguir comunicar com as pessoas que falam inglês. No entanto, se vocês vierem para Portugal a saber falar português, vão conseguir comunicar com todas as pessoas. A um nível mais básico, isto é essencial quando queremos fazer tarefas como ir ao supermercado ou quando queremos pedir informações. E para fazer estas tarefas, nem sequer precisamos de um grande nível da língua. Basta saber o básico. Mas quando conseguimos falar a língua cada vez melhor, conseguimos falar com as pessoas a um nível cada vez mais profundo. Deixamos de ser apenas capazes de pedir informações básicas e passamos a ser capazes de falar sobre o nosso dia,
sobre o dia da outra pessoa, falar sobre acontecimentos interessantes no mundo, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos hobbies, etc. Quanto mais aprendemos uma língua, mais somos recompensados porque se abrem as portas para um mundo novo, com palavras novas, pessoas novas, música, filmes, séries, literatura nova. A verdadeira beleza de aprender uma língua acontece quando conseguimos ter conversas interessantes, filosóficas e profundas com outra pessoa nessa língua. Quando sentimos que a barreira da língua já não existe e a conversa flui de forma natural. Quando isto acontece, conseguimos conectar com pessoas novas e com uma cultura nova a um nível mais profundo, o que é uma sensação fantástica. Uma citação do Nelson Mandela que explica isto muito bem e que eu gosto muito é a seguinte: If you talk to a man in a language that he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart. Em português, se falares com uma pessoa numa língua que ela percebe, isso vai para a sua cabeça, e se lhe falares na sua própria língua, isso vai para o seu coração. Para acabar, quero deixar-vos com uma história pessoal que ilustra muito bem como aprender línguas novas nos permite comunicar com as pessoas a um nível mais profundo e mais pessoal. Eu aqui utilizei a palavra ilustra. Ilustrar significa demonstrar, exemplificar ou illustrate em inglês. E a história que eu vos vou contar ilustra precisamente a importância de aprender línguas. Em 2014, eu fui viver para a Itália, para Roma, como parte dos meus estudos. Na altura eu não falava italiano, mas era uma língua que me interessava muito. E por isso, no verão, antes de partir, comecei a aprender o básico do italiano. Quando cheguei a Roma, apercebi-me de que o meu italiano básico só servia para ir ao supermercado ou para pedir indicações. E por isso, se eu queria entender o que era dito nas aulas e comunicar com os meus colegas de faculdade, eu tinha de melhorar o meu italiano. No início, eu não conseguia comunicar com os meus colegas de faculdade. Não conseguia estabelecer relações com eles, nem falar de coisas interessantes. Se eles diziam uma piada, eu não percebia e sentia-me quase um bebé a falar. Ao longo do meu ano em Roma, fui-me esforçando para melhorar o meu italiano e fiquei muito feliz em ver a diferença do meu nível de comunicação com as pessoas. Quando o meu italiano melhorou, dei por mim a falar de temas interessantes com as pessoas, a conhecê-los a um nível mais profundo e a entender as suas piadas. Esta sensação de comunicar com uma pessoa de outro país como se a barreira da língua não existisse é uma sensação fantástica e espero que este episódio de hoje e esta minha curta história pessoal vos tenham dado mais motivação para continuarem a melhorar o vosso português. Se este episódio vos motivou, não se esqueçam de dar um like no vídeo ou de subscrever ao canal e digam nos comentários como é que tem sido a vossa experiência a aprender português, se sentem que a barreira da língua ainda é muito grande ou se já conseguem comunicar facilmente com os falantes nativos. Digam também se acharam que me faltou falar de alguma coisa sobre este tema e, mais uma vez, aproveito para referir que podem apoiar o projeto doando através do PayPal, o link está na descrição. Muito obrigado e vemo-nos no próximo episódio.